Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Confesso para você que meu coração hoje à noite, falei, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor inspirou o pastor e a sua esposa esse mês a iniciar o ano por aquilo que é um projeto tão importante, que é a família. E a igreja é composta por família. Amém? Se as famílias estiverem fortes, a igreja também andará forte. Isso é uma das coisas que a gente tem essa convicção. E para iniciar, eu quero dizer que casamento é onde a família começa. Começa, por favor, no verso de Gênesis 2, do 23 ao 25, para mim estar lendo com os meus irmãos, por gentileza. Gênesis 2, do 23 ao 25, diz assim: Disse então o Senhor, estou errando aqui, gente. Disse então o homem: Esta sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Aqui a gente vê o princípio, quando Deus está falando, e a gente vê que a família, desde o princípio, foi um projeto, um plano, algo que o Senhor desejou e fez. Então, não foi uma ideia errada, foi uma coisa que aconteceu por acaso. Ele já tinha isso no coração. Quando ele criou a humanidade, depois fez macho e fêmea. E hoje é a nossa luta, amém? De permanecer firmes, que Deus fez macho e fêmea. E o casamento se constitui a partir dessa união. Ficou bem firmado isso, né? Então, nós já entendemos o que eu quis passar com essa simples mensagem, que Deus fez o casamento. Fez a humanidade, macho e fêmea, e a união de ambos se torna ali o casamento, a família de Deus. É um plano e projeto dele, amém? E Deus fez o casamento, e essa união, ela foi feita para ser o quê? Passageira? Não. Quê? Permanente. Por que Deus, quando fez o casamento, a união, ele fez para ser permanente? O que vocês acham? Por que ele fez para ser permanente? Porque o nosso Deus é um Deus que entende de aliança. E nós, sabendo disso, sabemos que ele não fez o casamento para que fosse o quê? Quebrado. Para que fosse o quê? Terminado. Certo? Então, vamos dar continuidade. O casamento é mais do que um contrato civil, mais do que um arranjo social. É uma aliança. Ele foi planejado por Deus para ser definitivo. É uma unidade de uma só carne, consumada através do sexo. Então, aqui nós vemos, através dessa afirmação, aquilo que eu já disse para vocês. Hoje se preocupa muito mais com o contrato civil, ou até mesmo com a festa. Existem pessoas adiando o seu casamento por conta disso. Porque eles pensam, não tenho dinheiro para fazer a festa, então fica aguardando ter todo aquele dinheiro para fazer a festa. É lícito? É. É bonito? É bonito. Não é verdade? Mas o casamento não é isso. O casamento é uma aliança. Amém? Mas podemos casar lindamente. Deseje isso para quem ainda não casou, e para quem já casou, deseje para os seus filhos. Amém?
Porém, o casamento não é uma ordenança. Por que o casamento não é uma ordenança? Porque se o casamento fosse uma ordenança, toda a humanidade teria que casar. Certo? E aquele que decidiu ficar solteiro? Paulo enfatiza muito bem a respeito dessa decisão dele. Ele decidiu estar solteiro, certo? Então, aquele que decidiu estar solteiro, está tudo bem. Por quê? Porque casamento não é uma ordenança. Porque se fosse o que decidiu ficar solteiro, já estaria fora. Já teria o quê? Quebrado essa ordenança. Então, o casamento não é uma ordenança para toda a humanidade. É para aqueles que desejam. É para aqueles que querem se casar. Tanto é que a escolha é nossa. A gente que escolhe com quem a gente vai passar todo o resto dos nossos dias. Por isso que eu digo para os solteiros, presta atenção na hora da escolha. Porque depois que você recruta, misericórdia, já era, já foi. Amém? Então, assim, na hora da escolha tem que saber muito bem o que está fazendo. Alessandra e eu que já escolhi, paciência. Você já escolheu, agora eu digo para você, paciência. Paciência. Vou direcionar um pouco agora para os solteiros a mensagem, ok? Segundo, eu fui estudando e eu achei tão interessante essa parte ali que se refere à família cristã. Porque não falou somente da vida do casado. Também teve essa preocupação de falar da vida do solteiro. Por quê? Porque solteiro também é família. Não é verdade? Toda vez que a gente fala de família, a gente pensa assim, família, pensa no casal. Mas não, gente, dentro de uma casa que tem uma família, tem os solteiros também. Certo? Então, pensando nos solteiros, eu vou trazer agora essa mensagem para você. O solteiro, ele pode decidir viver solteiro. E manter o quê? Uma vida pura e íntegra. Se abster do sexo, pois o ato sexual é para a vida do casado. Então, aí vai um recado para quem está solteiro. Eu quero estar solteiro. Existe até uma modinha no meio, vamos dizer, da atualidade de hoje, que as pessoas não querem mais se casar. E existe uma segunda modinha, não querem também ter filhos. Olha que coisa terrível o negócio. Não quer ter filho e não quer se casar. Um dia desse, um jovem, não da igreja, tá, gente? Um jovem conversou comigo e disse... Ele tem 21 anos e ele já marcou para o mês de janeiro agora a cirurgia dele para não ter filho. Aí eu disse, como assim com 21 anos você pode fazer essa cirurgia? Só pode depois dos 30 e depois que já teve um segundo filho, ou terceiro, sei lá. Ele falou, não, mas é paga. Eu estou ajuntando dinheiro, ó o menino, estou ajuntando dinheiro já tem um tempo, porque eu vou pagar essa cirurgia. Quero ver aparecer alguém dizendo aqui que tem filho meu. Aí eu peguei e falei assim, ô abençoado, só que tem um detalhe, pode não aparecer filho, mas pode aparecer doença, tu não pensou nisso, não? A cabeça da juventude, infelizmente. Ele com 21 anos, eu falei, e futuramente, ele quer? Eu falei, não, só pode estar vazio aí dentro, porque não é possível. Futuro, você casar, sua esposa, e filho, não, que nada. Tipo, não estou nem aí com isso, entendeu? Então, o que acontece? Existe isso no meio já pairando. Nada de casar e nada de ter filho também. Misericórdia, né, igreja? Mais um motivo para a gente fazer o quê? Orar. Amém? Então, vamos lá. Então, vou falar para os solteiros da igreja. Você está solteiro e quer permanecer solteiro? Muito bem. Paulo fala assim, coisa boa você fez, você escolheu
Permaneça solteiro. Aí eu digo para você, tudo bem, permaneça solteiro, mas saiba que o sexo é para o casamento. O problema do solteiro é que ele pensa que ele pode brincar naquilo que foi feito para o casal e permanecer solteiro. Isso já é uma ideia o quê? Errada. Então, se você quer ou você quer uma coisa, ou você quer outra. Amém? Dura mensagem mas eu estou muito feliz de poder transmiti-la. Aleluia. Amém? Então, vamos lá. Aí, tá certo. Seguindo os estudos também, depois a gente vai ler em Coríntios algumas coisas que estavam acontecendo ali, e Paulo ficou muito bravo e desceu ali uma correção a respeito disso. Mas existem alguns escapes. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela quer permanecer solteira e se envolver em outros tipos de escapes, de se satisfazer de uma maneira que também é pecaminosa. Eu só não posso expressar exatamente, mas para quem é adulto e entende o que eu estou dizendo. Então, esses escapes também não é coisa boa. Certo? Vocês conseguiram compreender o entre linhas que eu ministrei aqui para vocês? Então, aquele solteiro que quer permanecer solteiro, mas os olhinhos vê o que não deve e as mãozinhas fazem o que não deve. Então, eu digo para você, isso também, esse escape não é de Deus. Não é uma vida pura e muito menos santa diante do Senhor. Certo? Não é estar livre do compromisso do casamento e levar uma vida libertina, mas é trazer uma vida guardada. Então, a vida do solteiro não é estar livre, porque essa mentalidade é do mundo quando fala, você vai se casar, misericórdia, tu vai ficar preso. Então, por que tem essa mentalidade do mundo? Que o casado está preso e o solteiro está livre. Não é verdade? Essa mentalidade nós não podemos trazer para dentro do nosso ambiente. Porque tanto o solteiro quanto o casado, ele é livre. Porque liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Não tem nada a ver com as coisas frouxas, vou usar essa expressão assim, que acaba se contaminando e vivendo da maneira que bem deseja. E para confirmar o quanto Paulo estava indignado, vamos ler lá em 1 Coríntios 6, do 15 ao 18, por gentileza. 1 Coríntios 6, do 15 ao 18. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Eu li só esses versículos, mas essa instrução de Paulo, se a gente for pegar a carta desde o começo, eu estava vendo desde o capítulo 5, ele já estava ali falando muitas coisas, chamando a atenção. Por quê? Porque a igreja estava passando exatamente por esse problema. E ele foi corrigir, e ele foi tratar.
E aí muitos não tinham o quê? Instruções. De certo que perguntaram alguma coisa para Paulo, porque quando a gente vai lá no capítulo 7, a gente vê Paulo dar várias instruções. Faça assim, age assim, se você é casado, né, o corpo do marido é da esposa do marido. Se você é solteiro, não faça isso, não faça aquilo. No capítulo 7, ele passa todas essas instruções. Por quê? Porque a bagunça toda estava sendo revelada ali. E quando ele se deparou com todas aquelas informações, ele foi corrigir. Tanto que tem um trecho na mensagem, se eu não me engano, é no capítulo 5. Eu não trouxe para ler porque é muita coisa. Se vocês quiserem, pega lá desde o capítulo 5, lê 5, 6, 7, e vocês vão ver que é uma carta, né, gente? Então, não dá para isolar só em 3 versos. Mas Paulo ele estava tratando com a igreja de Coríntios, desde lá do capítulo 5, e tem um trecho que ele está tratando sobre a vida de um jovem. E ele cita isso, ele fala da vida desse jovem. Ele fala de uma forma, como pode? Esse jovem é do conhecimento de vocês. E ele está tendo o quê? Relações sexuais com a mulher do seu pai. Ou seja, devia ser uma madrasta, né? A madrasta dele. E ele falou assim, como isso daí está acontecendo? Não pode se tornar comum no nosso meio. Não pode se tornar comum. E aí ele vai e chama ali a atenção, mas ele fica incomodado e perplexo como Coríntios estava tão bagunçado. Como aquela igreja estava levando a vida de uma forma tão libertina. E veio a correção. Veio o chamamento, veio a atenção para eles. Ele falou, não é assim não. Não é desse jeito que se vive. Não é dessa forma que se leva. Né? E quando nós olhamos para esses textos, nós percebemos que havia um pecado muito sério nessa área de imoralidade sexual, de prostituição. E a igreja foi corrigida. Certo? E interessante que essa imoralidade é endêmica, né? Lá do pecado original, Adão caiu, o pecado entrou, e essas coisas crescendo no meio da igreja. Foi o ponto de chegar ali e puxar e fazer a correção. Então, o que acontece? O solteiro que decide viver solteiro, está tudo bem. Mas ele precisa entender que enquanto ele estiver na sua vida de solteiro, dedique-se ao Senhor. É isso a instrução da Bíblia. Se dedica ao Senhor, aproveita que você não tem as preocupações de casado para se dedicar ao Evangelho. Não que depois de casado a gente não se dedique, mas é um pouco mais dividido, por conta das questões que a gente tem como uma vida de casal. Não é verdade? Então, é diferente. Então, jovem, guarda o seu corpo, guarda a sua mente, porque antigamente era mais difícil, porque o acesso vinha através de uma revistinha perdida por aí, vinha através de sempre tem para trazer uma revistinha, um folhetinho, uma informação. Então, essas coisas chegavam de uma forma um pouco mais tímida. Mas hoje, basta um clique. Agora eu dou outra orientação para os pais. Cuidado com os seus filhos pequenos na internet. Porque se você não coloca bloqueio no seu celular ou no seu computador para que algumas coisas não abram, ele pode sim acessar.
É interessante como, mas eu nunca fiz pesquisa a esse respeito. Não tem como o algoritmo trazer, mas o cão traz. E ele faz aparecer bem assim na tela, ó. Pum! Aí a criança curiosa, pronto, clicou ali, já era. Então, vai esse conselho. Pais, vocês têm crianças pequenas, cuidado com os seus filhos nas telas. Tenha o maior dos cuidados. É melhor você encarar o choro dele do que depois você chorar por causa dele. Porque às vezes a gente entrega logo algo para a criança parar de chorar. Mas é melhor encarar o choro dele ali do que ficar depois chorando por conta dele. Amém, queridos? Então é esse o recado para os nossos jovens que estão aqui e os que vão estar assistindo depois. Permaneçam diante de Deus de uma forma o qual você pode se apresentar diante dele. Se apresente diante dele, puro, santo, com um coração de uma forma agradável ao Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Pode abrir, eu sei de qual, mas vou ler. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verso 1 fala de fazer esse sacrifício. É sacrificial. Não é fácil. Não é fácil, amém? Mas uma coisa eu digo, quanto mais você se aprofunda e busca e se dedica ao Senhor, olhinhos, ouvido, dedicado ao Senhor, mais vai ser possível de você se manter guardado. Não estamos aqui para fazer nenhum juízo de valor. Amém? Até porque todos nós erramos. Eu só estou aqui na condição de ministrar, ensinar, conforme a palavra nos ensina. E aí, parte de mim e de você aceitar ou não a correção. A escolha sempre será nossa. O Senhor, Ele muito respeita isso. Só que a justiça dele não vai mudar por conta das nossas escolhas. As nossas escolhas devem ser muito conscientes. Porque a partir daquilo que escolhemos, a partir das sementes que plantamos, são exatamente a colheita que vamos obter. Agora, já aconteceu, já foi, já derramou leite. Quando o leite ferve, a gente está distraído, ele ferve, dá aquela capotada para fora da panela. Eu fico brava, vocês também devem ficar, porque suja o fogão, gruda tudo. Mas aí eu pergunto, tem como fazer voltar o leite que derramou para dentro da panela novamente? Tem como ficar com raiva, chorar, espernear por conta do leite que derramou? Não. Sabe o que tem que fazer?
pegar a sua panelinha, tirar do local que foi derramado. Olha, presta atenção que eu estou dando a dica aqui. Pegue a sua panelinha, tira ela do meio que ela foi, derramou o leite, contaminou ali, derramou. Tira ela desse meio, separa a sua panelinha. Pega o paninho, a buchinha e vai limpar com toda fé e paciência. Aí vai limpando. Ainda ficou leite lá na panela. Então não é todo um mal. Não é verdade? Nós não vamos pegar a panela com o resto de leite que ficou e jogar no mato. Nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Vamos colocar mais leite. Onde a gente já pensou no mundo que ferver um leite daria uma pregação? É verdade? Onde já se pensou? Esse exemplo foi uma pregação, mas todos nós entendemos o que é para ser feito. Não se pega e se joga fora a panela com o resto do leite. Apenas tire ela do meio do lugar sujo, põe do lado para limpar. Só isso. E derrama mais leite, derrama mais graça, sabedoria, unção, oração. Vai derramando. Amém? Porque foi por conta da graça dele, do amor dele, das misericórdias dele, que ele olhou para mim e para você e nos aceitou. Nós também temos dele esse amor derramado no nosso coração para abraçar a pessoa, não o pecado. Abraçar a pessoa e não o pecado. Saber discernir muito bem essas duas coisas. Amém? Então é isso. O recado é esse e eu digo, solteiros, fica a dica para você. Não brinca com pecado. Aquilo que é tentação para você, a Bíblia te ensina. Fala, sabe o que para você? Fuja. Fuja. Pega a pista. Sai correndo. Não tenta enfrentar pensando que você é muito espiritual, não. E nem se atreva nesse universo da internet dar uma espiadinha. Isso serve para os casados também. Porque a gente está pegando no pé do solteiro, né? Mas você que é casado, assim como eu, não vacila. Não abra a sua internet e vai dar uma espiadinha. Porque numa espiadinha dessa, você pode não voltar mais. Ô, glória. Sorriem para mim, para... Aê, tudo bem? Glória a Deus, essa palavra de salvação chegou para nos libertar, para nos salvar, para nos direcionar no caminho. Aleluia, Deus é bom. E o que nós podemos fazer, Alessandra? Mantenha o seu coração em agradar ao Senhor, vai dar certo. Sabe que mesmo quando nós erramos, não significa que é o fim. Pode ser o começo de uma grande história. Amém? Então, não determine ou finalize a sua vida por conta de um erro. Apenas olha para esse erro, se arrependa, se coloque diante de Deus, fica de pé, levanta essa cabeça e se embora. Porque o perdão dele está aí. Mas o Senhor conhece o coração de quem faz por brincadeira. Se você está brincando, cuidado. Amém? Porque pode chegar um dia que não vai dar mais para brincar. E não vai dar tempo de se arrepender. Não é verdade? Glória a Deus. Vamos voltar aqui para o matrimônio? Pronto, relaxei aqui um pouquinho, sorri novamente. Vamos voltar para o matrimônio.
Ao se unir em matrimônio, o homem e a mulher, eles iniciam uma nova o quê? Família. Porque nós temos uma família de origem. Certo? Qual é a nossa família de origem? Papai e mamãe. Ok? Nascemos ali num lar, ou só com o papai, ou só com a mamãe, enfim. Mas é papai e mamãe o nosso lar de origem. Mas na hora que nós decidimos casar, nós se unimos a uma outra pessoa e aí nós formamos a nossa própria família. Olha que coisa mais linda, né? E hoje mesmo eu estava ministrando a um casal e eu disse assim, sabe? Tem hora que nessa união desse casal querem trazer a bagagem e não dá certo muitas vezes. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é quando a gente casa, vem papai e mamãe, aí do outro lado também vem papai e mamãe, em um dia de domingo, aquela mesa cheia, todo mundo sentado, sorrindo, as crianças correndo, gritando, bagunçando toda a sua casa. E aí, esse é o mundo ideal. Mas qual é o mundo real? Tem hora que no mundo real, o casal decide se casar, mas as famílias estão em guerra. E aí, o que fazer? Se você decide casar e os familiares estão em guerra, a partir do momento, presta atenção que eu vou falar. Casei, pegou na mãozinha, deu um passo para frente. Aí ficou ali os familiares. Mas agora, uma só carne é aqui, o casal. Familiares é o nosso sangue. Mas o casal é uma aliança de uma só carne. Isso é tão profundo que, meu Deus. Aí o que eu estava falando com aquele casal? Pronto, vocês vieram para aqui. Mas existe um mundo ideal e um mundo real. Se o mundo real de vocês não compete com aquilo que vocês idealizam, então começa a construir a partir de vocês. Começa a ser aquilo que vocês desejam. Amém? Glória a Deus. Voltar para o ensino. A aliança do matrimônio é onde inclui um compromisso mútuo e lealdade. Infelizmente, hoje em dia, esse compromisso está sendo marcado por muitas coisas que está quase que tornando impossível o casal caminhar junto. Lealdade. A gente só pensa na questão da fidelidade extraconjugal, né? A pessoa que acaba se relacionando com uma outra pessoa e peca ali fora do casamento. Mas existe vários tipos de lealdade, não é só nisso que nós somos chamados a ser leais. Bora lá. Aceitar a pessoa que se ama, entendê-la como um indivíduo, porque quando a gente casa, é uma só carne, mas ainda continua sendo um indivíduo. Amém? A gente não perde essa individualidade. E trabalhar em equipe, em unidade. Olha que coisa boa. Uma vez eu vi o pastor Cláudio Duarte falou assim, não, Deus só pode ser comediante. Ele disse, como que ele pega duas pessoas tão diferentes, une debaixo do mesmo teto, e diz que existe essa capacidade aqui. Ele falou, não é possível. Não, Deus só pode estar de brincadeira. De andar... Vocês já ouviram essa pregação dele? Que Deus só pode ser comediante? Ele falou, não, Deus só pode ser comediante. Ele está de brincadeira. Ele deve estar dando risada de mim agora, quando eu estou em conflito com a minha... Ele não fala ajuda auxiliadora, ele usa outra expressão que eu esqueci. Não é ajudadora, nem adversária. Ele fala, minha adversária. Ele fala, ele só pode estar de brincadeira. Por quê? Porque nós somos diferentes, gente.
E até existe uma graça em ser diferente. Graças a Deus. Graças a Deus que todo mundo não é igual a Alessandra. Ainda bem. Existe essa graça, essa bondade, essa leveza de olhar para as pessoas. Quando a gente entende que o Senhor fala, olhe com os meus olhos. Quando a gente olha com os olhos de Deus, fica mais leve. E quando está pesado, sorria e acena da mesma forma. Porque nele há graça. Amém? Se um perde, o outro perde. Mas na cabeça, vou dizer assim, dos cabeção, pensa, eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Você não está ganhando nada. Porque quando você está ganhando, você não está ganhando, vocês dois estão perdendo. Porque na unidade de uma só carne, é um. Ó, matemática de Deus. Vocês estão enxergando quanto aqui? 2. Mas Deus está enxergando? 1. Aí vem a brincadeira, acertou, miserável. Por quê? Porque na matemática de Deus é diferente. Por isso que na hora da escolha, olhe o propósito. Se você quer seguir o seu propósito, não vai se casar com uma pessoa que tem um propósito totalmente diferente, uma visão totalmente diferente, um olhar totalmente diferente. Não vai dar certo. Porque depois de casado, vocês vão fazer o quê? Qual propósito vai cumprir? Nenhum. Porque nenhum vai se cumprir. Porque vão ficar brigando. Vai virar uma guerra. Infelizmente, hoje em dia, às vezes, quando a gente vai pregar para a família, a gente tinha que trazer um ambiente de guerra para dizer assim, ó, no batalhão, tem a linha de frente, tem aqueles... Poxa vida! Tem os que atiram pedra, tem o outro que levanta o escudo, tem os mais espertos que ficam de longe, mas ataca a lança. Porque, infelizmente, existem pessoas que ficam de longe, mas o danado é bom em lançar a lança. Aí ele lança, eu vou ferir aquele casal, eu vou separar eles. Misericórdia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, se um perde, o outro perde. E na matemática de Deus é assim. Porque na nossa, se um perde, o outro ganha. Na corrida, o que chegou primeiro ganhou e os outros perderam. Na visão de Deus, ó, casal, se um perde, o outro também perde. Porque na unidade que se ganha. É interessante que a palavra fala que é na unidade que é liberada a bênção. Olha como a gente é inteligente. Pensa como a gente é muito inteligente. Se é na unidade que a bênção é liberada, a gente anda como? Unidos. Sorri e acene para mim. Unidos, Alessandra. A gente anda unidos. A gente anda unidos. A gente anda unidos, Alessandra. Unidos. Cadê a bênção do Senhor? Agora vamos andar unidos. Casal que anda unido. Cadê a bênção do Senhor? Surpreendido, ela está aqui. A bênção do Senhor está aqui. Eu fui surpreendida por ela, alcançada, ela está aqui. Está tudo perfeito? Não, mas a bênção do Senhor está aqui. Nós estamos o quê? Unidos.
Não tem a bendita fala lá, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, seja como for, a gente declara. Aí os crentes da fé não falam, né? Eles falam assim, na bonança e na mudança, na alegria e na alegria. Meu querido, na prática é na alegria, na tristeza, no choro, na dor, com dor, sem dor, com saúde, ou com a saúde precisando se manifestar. Então, se eu estou unido exatamente em todos esses momentos, a bênção do Senhor, ela segue. Ai, Deus, é uma palavra simples, mas é muito profundo isso. Porque diante de Deus, nós já somos abençoados. E não podemos dizer para Ele, que a fé não funciona. Não podemos dizer para Ele que a bênção dEle é para alguns. Não podemos dizer isso para Ele. Porque a bênção dEle foi liberar para todos. Todos aqueles que nele crê. Amém? Aleluia. Agora existe na vida de casal um nós para ser o quê? Construído, desenvolvido. Então, são duas pessoas diferentes, planejando e construindo algo em comum. Amém? É isso que a vida de casal nos ensina na caminhada, não é no primeiro ano de casado. A gente casa e a gente vai construir agora a nossa identidade como casal. Por isso que nós, crentes da igreja, instrui os nossos jovens falando para eles assim, então, na hora da escolha alguém assim que também crê como você, porque aí vai ficar mais fácil de caminhar junto. Porque vai haver o quê? Concordância. Vai ver alguma coisa ali de andar em unidade. Como você vai andar em unidade com quem não pensa e não crê que nem você? Vai ficar bem difícil. Não vou dizer que é impossível, mas vai ficar difícil. Certo? Como a Bíblia ela nos instrui, nos ensina e Deus nos ama, Ele já fala, escolha a melhor parte. Faça a coisa do modo certo. Agora, uma das coisas que deixa tristeza, e eu estou aí caminhando já para o finalmente, é que, infelizmente hoje, diante de todo esse quadro atual que a gente vê por aí, a aliança do matrimônio, ela se tornou, ela é sagrada, mas ela está sendo o quê? Banalizada. Parece que perdeu esse sentido de sagrado. Porque antes, até quem não era da igreja respeitava a aliança do casamento como algo sagrado. Hoje, eu vou falar a palavra devagar, porque eu tenho a minha língua um pouco presa, mas hoje é tido como retrógrada. A família hoje é tida como retrógrada. Por quê? Vamos viver livre, povo. Vamos fazer do jeito que a gente quiser. Casamento, primeiro, a gente experimenta tudo que a gente bem quiser e depois a gente vê. Igual esse jovem mesmo, ele falou que nada, vou fazer essa cirurgia e está tudo bem. E o futuro? Ele, que futuro? E aí? Estou nem aí. Infelizmente, é uma ideologia implantada que está crescendo. E a gente tem que ficar, com as nossas anteninhas bem ligadas. E com nossos joelhinhos bem dobradinhos, em oração, para guardar e proteger a nossa casa e a nossa família.
falando disso, falando que o matrimônio é uma aliança. Uma das frases que eu deixei aqui, e eu quero enfatizar, é que Deus, Ele é um Deus de aliança. Por isso que a aliança não cai de moda. Deus é um Deus de aliança. Então, nós temos que ter esse olhar de respeitar, guardar e trazer para dentro do nosso lar esse conceito. Deus é Deus de aliança. Não importa o que está acontecendo nas atualidades. Não importa até se dentro dos nossos lares algumas coisas estão acontecendo. Mas posso dizer, Deus é Deus de aliança. Aquilo que Ele estabeleceu não muda. Porém, a graça dEle alcança. Essa é a nossa fé. Aquilo que não está de acordo com a palavra dEle, e a gente está vendo, mas nós temos uma voz para continuar declarando, para não desistir da nossa família. O que o Ronaldo falou aqui? Luz. Você é luz. Basta você estar aceso na sua casa. O que não pode é a sua luz estar apagada, porque basta você estar acesa para que você ilumine todo o resto. Então, esse é o tempo de começarmos a acender a nossa fé, renovar a nossa esperança, não nos colocar como desanimado. Ah, mas o meu lar, o meu filho, minha filha, seja o que for que está em desordem, nós não vamos nos prostrar. Ao contrário, nós vamos ficar de pé. Vamos continuar falando, vamos continuar orando. E o que depender de nós, nós vamos estar fazendo. Porém, eu vou dizer uma coisa, para aqueles que são nossos, e que muitas vezes, eu ouvi um podcast com a Helena Tanuri, e ela disse o quanto ela sofreu dentro da própria igreja, porque falou assim, como eu vou crer na sua pregação, se você não consegue salvar nem a sua própria filha? Isso é crueldade, porque a salvação da filha dela não depende dela. Assim como a salvação dos nossos não depende de nós, mas aquilo que depender de nós, nós podemos fazer. O problema é que muitas vezes a gente está desistindo daquilo que é possível a nós fazer. E o que é possível a nós fazer? Ore e abra a boca para falar coisas boas, palavra de vida. Porque se a pessoa está na beira do precipício e você e eu com uma boca grande, a gente joga ela lá dentro. Então é procurar vigiar a língua. Porque com a língua se constrói, mas com a língua destrói. E as famílias são construídas e também destruídas por conta de palavras. Por isso que o nosso ministério pega tanto no pé, falando, vigia no que fala, vigia no que fala, vigia no que fala. Porque todas as palavras que são lançadas, elas são vida. Elas são viva, ou seja, ela tem poder de vida ou de morte. Amém. E depois que saiu da boca, misericórdia, sair correndo atrás de tudo isso e ajuntar. Imagina. Então vamos segurar a nossa alma. Amém. Vamos deixar ela presinha. Fala para ela, cala a boca aí um pouquinho, fica quieta, tá, sossega. Abre a boca para falar o que é bom, o que é correto, o que é verdadeiro, que é do alto. Aquilo que vai gerar vida. Porque todas as vezes que a gente abre a boca para falar besteira, depois a gente vai ficar colhendo. Não adianta chorar o leite derramado, já foi. Agora é planejar. O que eu faço com esse leite? A Alessandra falou, não joga a vasilha fora. A vasilha tem um preço. O leite também. Respira fundo. Dá vontade de bater. Dá vontade de jogar fora. Mas sabe de uma coisa? Esse verso é muito poderoso. Essa pessoa que muitas vezes
a gente quer lançar fora, quer jogar fora, ela também foi comprada com alto preço. Ela também tem valor. Então não seja nem eu e nem você juiz de ninguém. A gente não está aqui para isso. Amém? Para finalizar, vou ler Eclesiastes 4, verso 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aqui está nos dando um ensinamento, e eu finalizo com isso. Não ande só. Não pense que você vence sozinho. O Senhor nos fez para andar em companhia, mesmo solteiro. Tenha um conselheiro, tenha um amigo, tenha um referencial. Não ande sozinho. Eu postei esses dias um vídeo de um rapaz que ele se suicidou. E o amigo dele disse, porque no mundo existe uma fala que homem não chora, que homem não pode expressar os seus sentimentos. E esse rapaz estava depressivo e ele tirou a própria vida. E o amigo falou, eu preferia ter um amigo chorando no meu ombro e dizendo o quanto eu estava sofrendo, do que eu chorar no velório desse meu amigo. Então eu fecho com essa palavra, você não está só, não se mantenha numa posição de só. Você que é casal, ande em unidade, porque a própria palavra nos ensina que o cordão de 3 dobras não vai se romper com facilidade. Convide o Senhor para o seu lar e para a sua casa, a sua família. Amém, meus queridos? Lembrando que nós estamos numa reconstrução de Neemias. Arma numa mão. Está aqui, ó, construindo e defendendo. Então, não abaixe a guarda e continue construindo o seu lar, protegendo a sua casa. E o jejum ainda continue de pé. Jejue por sua família. Ore pela sua família. Ore pelos seus. Guarda. Seja as suas orações um telhado de proteção para a sua casa, sua família. Amém? Glória a Deus.